No vídeo de hoje você vai saber se é ou se não é possível burlar o resultado das eleições, velho. Fala, meu bando lindo! Yurizinho aqui na área, né, moleque? Então você já sabe, pô, truva no like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Mas sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje que eu trouxe esse rapaz aqui que vai dar uma bugada na sua mente, beleza? Então bora! Antes de eu apresentar esse rapaz aqui, eu queria deixar algumas coisas claras em relação a esse vídeo aqui. A gente quer levantar alguns pontos aqui, tanto de forma técnica, sacou? Até os trâmites lá dentro, para ver se tem a possibilidade das eleições serem fraudadas. Então, em resumo, a gente não tá falando que ninguém é corrupto, tá, gente? A gente só tá falando das possibilidades de haver corrupção, beleza? Tá claro isso? Deixando claro quem é corrupto. Aí fica pra vocês aí, eu não falei nada, é isso, vocês cobram desse rapaz aqui. E por isso que no vídeo de hoje eu trouxe alguém realmente capacitado pra falar em relação ao sistema e tudo mais, pra ver se dá ou se não dá pra burlar a urna eletrônica, tá ligado? E é esse rapaz aqui. Se apresente, meu filho. Sou eu mesmo. Meu nome é Bruno, trabalho com tecnologia há mais de 11 anos, sempre desenvolvendo sistemas tanto para web como para computadores. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nuances técnicas de como é o processo de eleição a partir do momento que você vota na urna até o momento em que o seu voto é apurado. Que tá rolando um bafafá cabuloso, né? Que a galera não sei se bota muita fé nas urnas eletrônicas. Eu não voto. Ih, já tá colocando lenha na fogueira aqui. O principal questionamento da galera que não acredita muito nessa parada das urnas eletrônicas é porque nos outros países, tipo Estados Unidos, tá ligado? Que é potência mundial em uma caralhada de coisa, inclusive em tecnologia, porque tem um Vale do Silício. Por que tu acredita que lá, mesmo sendo polo de tecnologia no mundo, eles não usam a urna eletrônica e sim a cédula, tá ligado? Você tem alguma resposta pra isso? Tenho, eles são burros. Automatizar o processo é bom, não é ruim. Isso tem que ficar claro. Imagina você aí que tá assistindo agora, se você fosse o cara que tá contando esses votos. Imagina você pegando os papéis de uma cidade inteira. Não vamos pro Brasil todo não, vamos só para o seu estado, ou só na sua cidade. Então, o processo manual, ele é ruim. Por que os Estados Unidos não usam um processo automatizado? Eu não sei, na minha opinião, porque eles estão atrasados mesmo. Então, se você leva em consideração isso, você tá falando do mundo. Isso. Aí, quem tá errado, afinal de contas? A gente ou o resto do mundo? Não é sobre estar errado ou estar certo, né? O processo de corrupção ele não acontece porque é eletrônico ou porque é no papel. E já você vai entender mais sobre isso. Massa. Mas a ideia é justamente de que forma o processo de votação ele inicia e termina. E em que momento a corrupção está disponível. Não, mas assim, só pra galera que tá assistindo entender melhor como funciona uma urna. Na minha cabeça é um computador. É a mesma lógica? Como funciona exatamente? É a mesma lógica. É um mini computador. Vamos pensar assim. Óbvio, você não vai conseguir assistir um vídeo, fazer alguma coisa. É demais. É específico para aquilo. Você não vai chegar na urna. Jogar um CS. Eu ia ser do caralho. Votar e já mandar um CSzinho. Seria bom mesmo. Mas a ideia não é essa, né? Então assim, roda com o sistema Linux, que pra quem não sabe é um sistema operacional. Da mesma forma desse que você tem na sua casa, você usa o Windows provavelmente, ou o macOS. Tem o Linux também. Ela é isso, ela é um mini computador, onde os dados de todos os candidatos daquela região ficam disponíveis dentro da urna, não contém acesso com a internet, o acesso é offline. Mas assim, deixa eu perguntar logo uma parada já interrompendo aí. Você falou que não é conectado na internet, sacou? Certo. Isso facilita ou dificulta ou tem alguma diferença clara se ela pode ser hackeada ou não? Isso dificulta. O que acontece? O sistema da urna, ele é hackeável? A resposta é sim. Então dá pra hackear uma urna? Dá pra hackear. É um computador, né? É um computador. É. Então, se é hackeável, óbvio. A questão é o quanto de força humana e o quão ninja você tem que ser para você conseguir entrar numa zona eleitoral, passar por todo mundo, roubar um pendrive e alterar os dados. E ainda manter o certificado digital que a urna fornece na hora da votação. Da mesma forma, manter isso inquebrável. Ou seja, o problema não está lá. Se a gente estiver falando em corrupção, o problema não vai estar na urna especificamente. Ele vai estar em outro momento do processo. Ah, sim. Então o cidadão ele não devia estar preocupado com o que acontece na urna, necessariamente. Ele devia estar preocupado com o que acontece no final do processo. Mas assim, uma coisa que a galera tá jogando muito no ar aí agora, principalmente muita gente tá falando daquele parado do voto impresso, né? Certo. Que tipo, você poder votar é da mesma forma que você vai no mercado, você vai comprar alguma coisa e sai um comprovante da maquininha lá dos seus votos. O quão relevante você acha que isso é? E se ter isso ou se não ter isso, qual é a diferença, tá ligado? Entendi. Bom, a diferença é que o cupom você usa para alguma coisa, voto impresso não. O cupom, se você tiver um problema com o seu produto, você vai lá e troca. O voto impresso é só para massagear seu ego. Então não... Mas peraí. Porra, tá tirando nós. Como assim massagear o ego, bicho? Aí eu deixo aqui uma pergunta para vocês que estão aí. O que você vai fazer com essa merda desse papel? Ué, eu vou saber em quem eu votei. Certo, você já não sabia quando você fez a votação? Sim. E se você pegar esse papel, você vai reapurar isso com um grupo de pessoas? Você vai usar pra quê? A ideia da galera é que você possa comprovar o resultado num papel.
né? Mas isso, aí eu não sei o que a galera vai fazer com esse papel. Você vai postar no Facebook e todo mundo vai contar. Saquei. Alguém vai usar isso pra alguma coisa? Alguém vai usar isso, você vai usar pra recontabilizar os votos? O voto é secreto. Uma vez que você votou, já era. Aí o seu candidato não ganhou. Você vai usar pra reivindicar porque ele não ganhou? Lá na urna tá falando uma parada, sacou? Lá na urna tá falando que eu votei em X número. E no papel pode sair que votei X número. Mas não garante que foi computado dessa forma. Não garante. Porque eu, por exemplo, como programador, se eu quisesse dizer que no meu sistema 3 mais 3 são 19... Não existe nada que você aí poderia fazer para ser o contrário. É matemática. Assim, mano, se é matemática, o resultado tinha que ser 6. Sim. Não a nível sistêmico. Essa pessoa que está ali atrás, que é o programador, ele define como aquilo ali funciona. Ele consegue definir, inclusive, se ele quiser, sei lá, gerar um bug de propósito. O que é um bug? É um mau funcionamento do sistema. Gerar isso de propósito, ele consegue. E também a gente não tá falando que é assim que funciona. A ideia é só mostrar pra vocês o quanto é fácil alterar um dado uma vez que você tem ele nas suas mãos. Principalmente se ele estiver digitalizado. Seria esse, talvez, o porquê dos outros países não utilizarem a urna. Talvez seria esse. Tipo assim, vamos pensar aqui em um fator que dificulte a corrupção. O ponto principal é que, por mais que pareça fazer sentido agora, quando a votação chega no momento da apuração, é lá que mora o problema. Até porque, lembra, Bruno? Foi uma parada que a gente tava conversando sobre isso antes de gravar o vídeo aqui. É de quando a gente tava tendo as eleições regionais aqui pra administração. Que eu fui fazer a minha votação e já tinham votado por mim. E aí? Aí fica foda, né, irmão? Como é que você explica isso? Eu entrei lá pra fazer a minha votação... E já tava votado. Já tava computado o meu voto. E aí? Porra, Brunão, agora tu deu uma pesada na minha lombra aqui, porra. Bruno, tem como provar isso? Infelizmente não. Infelizmente não, mas aconteceu. Vamos colocar agora para a situação atual do país. Existe a possibilidade de corromper o resultado das eleições? É aí que mora o X da questão. A resposta é sim. Porra, mano. Esse é o problema. Se você pesquisar por algumas reportagens, algumas entrevistas sobre isso, você vai ver, por exemplo, que os especialistas que foram chamados para testar as urnas, eles têm um monte de condicionais de como fazer o teste. É verdade. Uma série de condicionais. Coisas que dificultam, né? Que impossibilitam de você... E tipo, qualquer um deles vai conseguir te deixar claro que se não fossem essas condicionais, eles conseguiriam executar o hackeamento da urna. Mas o exemplo disso foi aquele cara lá, o Diego Aranha, né? Que ele foi uma das principais pessoas que falaram que tem como fraudar o esquema lá da urna, né, mano? Você já parou pra pensar que a maior probabilidade é que a corrupção não tá ali, nem precisa ser ali, porque seria muito mais difícil fazer ali. Uma das coisas que, na minha opinião, agora é pessoal aqui, é um dos maiores problemas do mundo hoje. Centralizar a informação. Quando você centraliza e você gera monopólio, você quer dizer que uma instituição passa agora a ter domínio sobre todos os dados respectivos àquele contexto específico. Essa centralização, inclusive, foi ela que possibilitou que aquele absurdo que aconteceu com o Fernando Collor, de congelar a conta de geral, fosse possível. Sim, isso é verdade. Só porque era centralizado. Se não fosse centralizado, quem é que ia mexer no seu dinheiro? Ninguém. Até o seu imposto seria melhor controlado. Se não fosse centralizado. Ok, o problema então é a centralização da parada. Todos os votos chegarem e estar em um lugar e essa pessoa ou essa instituição ter o poder sobre isso. Correto? Esse é o problema. Qual seria a solução para isso? A solução seria a gente pensar em uma rede que fosse, no mínimo, parecida com um negocinho chamado Bitcoin. Você já ouviu falar? Se não, dá uma pesquisada sobre isso que você vai gostar do assunto. Na rede do Bitcoin, cada usuário confirma a transação anterior. Isso fica registrado em um negócio chamado blockchain, que também, se você não souber o que é, dá uma pesquisadinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição sobre todas essas paradas. Você vai ver que cada uma dessas informações, elas são confirmadas por todos os usuários da rede. Ou seja, imagine se ao votar em alguém, aquele seu voto pudesse ser confirmado por 500 outros eleitores, por exemplo. Isso sim seria seguro. Sim. Você tem 500 pessoas confirmando aquela mesma informação. Você descentralizou. Exatamente. Ou seja, você tirou o poder institucional. E deu poder pro povo. Aí você colocou democracia. Porra! Então isso seria uma democracia possível. Seria. Você me falar que algo é democrático, mas ao mesmo tempo é centralizado, é no mínimo hipocrisia pra mim. Você me falar que esse processo é democrático, mas ele no final do funil centraliza em um grupo de pessoas que apura aquilo ali. Que decide. Que decide, cara. Que tem acesso aos dados, que pode mexer no que quiser. Gente que tem influência na mídia, gente que mexe em tudo, gente que tem influência na televisão, do jornal online até o que passa na TV pro povo. E você me dizer que nesse momento que centralizou, continuou democrático. Agora, se fosse descentralizado, né? Claro que essa ideia hoje ela é aplicada com o Bitcoin, por exemplo.
Mas se você descentralizasse as votações também, o que será que aconteceria? Será que os resultados seriam mais justos? Será que se você passasse a pegar os dados da população mesmo, a partir de uma rede descentralizada, onde todas as transações estão ali, ó, E todo mundo validou. tá entendendo? Será que mudaria? Sim, até porque não vai ter contestação, né? Se X ou Y ganhar a eleição, o lado contrário sempre vai poder contestar. Não nesse caso, né? Porque nesse caso todo mundo já validou o voto de todo mundo e pronto, resolveu o problema. Tudo isso, na minha opinião, são focos muito fortes de corrupção, mas que não necessariamente dizem respeito ao que acontece ali naquele momento, por exemplo, no hospital, na escola ou na urna. Não é exatamente o que está acontecendo ali, é quando vai mais pra frente. É quando chega na mão de quem tem controle sobre aquilo ali. E tira o poder de quem era para ter controle, que são as pessoas. Porque a facilidade de manipular o dado, uma vez que você tem ele com você, Você faz o que você quiser. é grande. Pois Você é. tem os dados com você. Então, acho que no mais é isso. Eu acho que vocês entenderam aqui o objetivo do nosso vídeo aqui. A gente tá supondo possibilidades aqui e levantando a bola aí, e aí vocês cortam pro lado que vocês quiserem, beleza? Fica pra você pensar aí, né? Se você não viu o vídeo anterior, vai estar bem aqui do lado que vai tampar o Bruno agora, não tô nem aí. Me segue nas redes sociais. Falou, bonde, tamo junto, vagabundo. Falou, meu bonde lindo.